Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é talvez o vídeo que mais me deu trabalho fazer desde que este canal foi criado. Muita gente tem me cobrado aí através dos comentários a cada vídeo que eu posto para eu falar sobre a Itapemirim, para eu tentar mostrar para o pessoal o que está acontecendo na empresa. Várias notícias têm surgido aí nos últimos dias. A NTT, que é o órgão que regula o transporte, suspendeu as linhas da empresa, né? A empresa, por essa última atualização, ela pode operar aí por mais 30 dias e ela está impedida, inclusive, de vender novas passagens. E aí eu resolvi fazer um pouco mais. Além de explicar aí o que está acontecendo na empresa recentemente, eu vou fazer um breve resumo histórico aí em ordem cronológica para vocês entenderem como a empresa surgiu, como ela cresceu, como ela chegou no auge e tornou-se a maior empresa de ônibus do Brasil e como que ela começou a descer essa escada depois e chegar na situação que ela está hoje. Bom galera, então é isso, solta a vinheta do canal e na volta vamos conhecer melhor a história da Itapemirim e como que ela chegou na situação atual. Camilo Cola, que mais tarde viria a fundar a Itapemirim, era filho de imigrantes italianos. Nasceu nos anos 20, em 26 de julho de 1923, quase 100 anos atrás. Ao fim da década de 30, após uma infância humilde, ele chegou a trabalhar na lavoura e também como lavador de carros. No início dos anos 40, ele se alistou no exército e fez parte da Força Expedicionária Brasileira, participando inclusive de combates durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, de onde seus pais haviam migrado algumas décadas antes. E vejam como as coisas mudaram nesses quase 100 anos. Antigamente, as pessoas vinham da Itália buscar um futuro melhor no Brasil. Após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, Camilo Cola retornou ao Brasil e seguiu na carreira militar. No fim dos anos 40, aproveitando uma linha de crédito para funcionários públicos, ele pegou uma grana emprestada e comprou um caminhão. O negócio de fazer fretes com o caminhão não evoluiu. No início dos anos 50, ele então comprou um ônibus para transportar pessoas entre as cidades de Conceição do Castelo e Cachoeiro do Itapemirim. Em poucos anos, o negócio de transportar passageiros cresceu exponencialmente. Camilo já tinha cerca de 16 ônibus e empregava 70 pessoas quando, em 1953, decidiu formalizar o negócio. Assim, naquele ano, era criada a Aviação Itapemirim, sediada na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ainda nos anos 50, iniciou suas primeiras viagens interestaduais, ligando cidades no Espírito Santo com Campos dos Goytacazes, Niterói e Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Nos anos 50, Brasília ainda não existia. Nos anos 60, a empresa iniciava ainda de forma tímida suas primeiras linhas entre o Rio e cidades no Nordeste. Foi também nos anos 60 que a cor amarela passou a ser predominante nos ônibus da empresa. Em 1965, ocorreu um fato na vida particular do Camilo Cola que teria reflexo na aviação Itapemirim. Ele se filiou à Arena. Se você não é muito ligado em história, eu vou resumir o que era a Arena. Em 1964, quando o país passou ao regime militar, um dos primeiros atos desse regime foi a extinção do pluripartidarismo. E o que isso significa? Existiam 13 partidos políticos. O regime militar determinou que deveriam haver só 2. Um partido de apoio ao regime e um outro partido de oposição. Então a Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido que apoiava o regime e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, fazia a oposição. Eu vou dar um salto no tempo e a gente já retorna para os anos 60 aqui. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade, que investigou fatos ocorridos no regime militar, apresentou um relatório final. Camilo Cola foi citado em trechos desse relatório. Tem um parágrafo que diz o seguinte, abre aspas, Camilo Cola, dono da aviação Itapemirim e deputado capixaba pela Arena, foi também um grande contribuinte, cumprindo a tarefa de arrecadar recursos em outras empresas. Favores estatais para a viabilização de negócios foram concedidos aos mais ativos financiadores da estrutura da repressão. Fecha aspas. O que esse parágrafo diz, simplificando, é que por meio da Itapemirim, Camilo Cola financiava o regime militar
E, em troca, o regime militar facilitava as coisas para que a Itapemirim pudesse expandir os seus negócios. E é durante o período do regime militar que a empresa se consolida como a maior empresa de ônibus do Brasil. Nos anos seguintes, a Itapemirim aproveita sua melhor fase. No início dos anos 70, após retornar de uma viagem aos Estados Unidos e descobrir que por lá os ônibus tinham um terceiro eixo que permitia maior estabilidade, carregar mais peso e até mesmo que o comprimento dos ônibus fosse maior, ele rapidamente quis implementar isso nos seus ônibus aqui no Brasil. Assim, em 1971, surgia o primeiro ônibus com 3 eixos aqui no Brasil, batizado de Tribus, e foi um sucesso. Ainda na década de 70, a empresa expande suas operações no Sudeste, chegando agora em São Paulo e no sul do país ao comprar a Penha, sediada em Curitiba em 1973. Logo na sequência, ela expande suas operações no Nordeste ao adquirir a Expresso Fortaleza. E nos acréscimos dos anos 70, ainda deu tempo dela adquirir da empresa Única a concessão da rota Rio-São Paulo. Adentrando nos anos 80, a Itapemirim já consolidada como maior empresa de ônibus do Brasil e ainda crescendo a índices altíssimos, cria a Tecnobus, passando a partir daí a fabricar os seus próprios ônibus, que alimentavam a demanda por novos veículos da frota dela e da Penha. Mesmo tendo sua própria fábrica, a demanda por novos ônibus era tanta que a empresa foi ao mercado e comprou na década de 80 alguns monoblocos O370 e O371. Ao fim dos anos 80, a Tecnobus lança o marcante Tribus 3, o modelo mais icônico lançado pela Tecnobus. Eu mesmo sou apaixonado pelos Tribus 3 e foi uma febre. Os Tribus 3 da Itapemirim dominavam as BRs e as rodoviárias Brasil afora. Nos anos 90, a Itapemirim, que já havia sido pioneira no passado em trazer a ideia do terceiro eixo, foi novamente pioneira agora no uso do tacógrafo, equipamento que registra a velocidade que o motorista trafegou durante toda a viagem, ajudando a coibir excessos. Mesmo nos tempos mais modernos, onde a empresa já não vivia uma fase tão boa, ainda veremos ela ser pioneira novamente, em uma outra coisa que hoje todo mundo considera indispensável. Fica ligado até o final do vídeo que você vai ver o que é. Foi também nos anos 90 que a Itapemirim criou a Itapemirim Cargo, focada no transporte de cargas por meio de aeronaves, caminhões e até mesmo pequenos veículos de carga. Os caminhões e esses veículos menores também eram fabricados pela Tecnobus, que também transformou alguns ônibus mais antigos em cargueiros. Em 1994, a Itapemirim segue crescendo. Mais uma vez, mesmo tendo sua fábrica, precisa recorrer ao mercado para seguir renovando e aumentando sua frota, comprando da Mercedes-Benz cerca de 450 monoblocos A400 RSD. Foi disparada a empresa com mais veículos desse modelo no Brasil, seguida de longe pela São Geraldo, que na mesma época adquiriu pouco mais de 300 monoblocos do mesmo modelo. Em 1996, a Mercedes-Benz deixou de produzir monoblocos aqui no Brasil. A Itapemirim comprou da Mercedes-Benz os projetos de fabricação do modelo com a ideia de seguir os produzindo na Tecnobus. Isso não aconteceu, mas a Tecnobus incorporou muita coisa do monobloco nos Tribus 3 e lançou o Tribus 4, que se você olhar de frente é praticamente igual ao monobloco. O modelo acabou não fazendo muito sucesso e não foram feitos muitos exemplares deles. No fim dos anos 90, a Itapemirim começou a sentir pela primeira vez o amargo gosto que o prejuízo tem. Se vocês assistem ao canal Aviões e Músicas, talvez vocês já tenham ouvido o Lito falar lá no canal dele que o jeito mais fácil de se tornar bilionário é ser bilionário e investir numa companhia aérea. E foi isso que o Camilo Cola fez. A criação da Itapemirim Cargo sangrou as finanças da Itapemirim e o retorno esperado nunca veio. Em 1997, a Itapemirim começa o processo de encolhimento, vendendo dezenas de linhas no sul do país e centenas de ônibus para o grupo JCA, do qual fazem parte Catarinense 1001, que receberam essas rotas e os veículos nessa época. Eu já contei essa história aqui, inclusive o link estará aí na descrição, assistam depois que vale a pena. Em 1999, a empresa continuou encolhendo, repetindo o processo de vender dezenas de linhas junto com centenas de ônibus agora para a Águia Branca. Essas linhas eram entre São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Em 1999, a produção de carrocerias em série pela Tecnobus foi encerrada, mas a fábrica seguiu em atividade, porque a Tecnobus passaria a servir para outra coisa que vocês vão entender mais pra frente.
Em 1999, a companhia aérea Itapemirim Cargo também deixou de voar, sem ter dado o retorno esperado durante esses quase 10 anos em que permaneceu nos ares. Em 2001, a Itapemirim criou uma nova empresa para o grupo, a Kaiowá, que fazia rotas entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. Ainda no início dos anos 2000, a Itapemirim começou a adotar uma prática que permitia que ela renovasse a sua frota de uma forma mais econômica, e a Tecnobus passou a ter papel fundamental nisso. Se você está aqui pela curiosidade, mas não entende tanto de ônibus, é o seguinte: um ônibus é feito basicamente de duas partes. A primeira é o chassi. Os fabricantes mais tradicionais de chassis aqui no Brasil são Mercedes-Benz, Scania, Volvo e Volkswagen. A segunda parte é a carroceria. Os maiores fabricantes de carrocerias no Brasil são Marco Polo, Buscar, Comil e Caio. Como a carroceria é montada em cima do chassi, se vê muito pouca coisa dos chassis. A gente vê a ponta dos eixos ali no centro das rodas, o volante, o câmbio e os mostradores do painel. O resto é tudo carroceria. Eu costumo dizer que no ônibus a carroceria é o que você vê e o chassi é o que você escuta. O custo de aquisição de um ônibus é mais ou menos 50% chassi e 50% carroceria. E aí, o que a Itapemirim começou a fazer? Ela pegou dezenas de veículos que foram fabricados em 1984, 85, 86, 87, 88, 89 e mandou eles para as instalações da Tecnobus. Se antes a Tecnobus montava ônibus, agora ela desmontava. As carrocerias desmontadas em bom estado serviam como peças de reposição para os veículos que ainda seguiam rodando, e as que não estavam em bom estado eram vendidas como sucata. Os chassis desses ônibus que eram desmontados eram reformados e enviados para as encarroçadoras, para Buscar, para Marco Polo, onde recebiam uma carroceria novinha, ano 2003, 2004, 2005. Essa prática de pôr uma carroceria nova sobre um chassi antigo é chamada de reencarroçamento. E o passageiro geralmente não percebe isso, talvez um ou outro mais atento ia ver o ônibus novo e quando o motorista der partida lá no motor, ele ia ouvir aquele barulho de motor antigo e ia pensar: opa, tem coisa errada aí. Em 2003, a Itapemirim completou 50 anos e o Camilo Cola completou 80. Neste ano, a Tecnobus reativou sua linha de produção de carrocerias para fazer um veículo especial. O Colabus, feito com um misto de peças de vários ônibus, esse ônibus também é reencarroçado, o chassi dele é ano 1992. Aqui no canal tem vídeo mostrando o Colabus. O link vai estar aí na descrição. Ele recebeu o prefixo 50080, que é uma espécie de homenagem dupla, né? O 50 é pelos 50 anos da Itapemirim e o 80 é pelos 80 anos do Camilo Cola. E esse ônibus tinha a curiosidade de ser o único ônibus com o prefixo par na frota da Itapemirim. A Itapemirim sempre usou prefixos ímpares para os ônibus e prefixos pares para os caminhões. Em 2005, todas as atividades da Tecnobus foram encerradas. Não sei se teve alguma coisa a ver, mas mais ou menos nessa época o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, proibiu a prática de reencarroçamento. Exceção feita para quando o ônibus se envolve em algum acidente onde a carroceria é danificada sem haver o comprometimento do chassi. Na vida privada, Camilo Cola elegeu-se deputado estadual pelo Espírito Santo em 2006. Existe uma lei que diz que se você ocupa um cargo público, você não pode ser gestor de uma empresa ao mesmo tempo, porque isso pode gerar conflito de interesse. Ao se eleger deputado, Camilo Cola passou um pedaço da Itapemirim para Inês, que era sua esposa, e na teoria era ela que fazia a gestão da empresa. Na teoria. Camilo Cola não teve filhos com sua esposa, mas adotaram um casal. A filha do Camilo Cola já foi citada em algumas matérias dizendo que nunca recebeu o tratamento igual ao que seu irmão recebia, e que a relação dela com o Camilo Cola era meio desgastada. 2008 foi um ano extremamente agitado na Itapemirim. Em março daquele ano, Inês, esposa de Camilo Cola, faleceu, e 50% da empresa estavam no nome dela. No testamento, seus 50% foram divididos em 37,5% para o filho e apenas 12,5% para a filha. E a ela foi oferecido pela sua parte um terreno avaliado em 8 milhões de reais. Mas segundo ela, 12,5% da Itapemirim valiam muito mais que 8 milhões. Assim ela entrou na justiça, exigiu 90 milhões pelos seus 12,5% e conseguiu na justiça que fossem bloqueados bens da empresa que somassem uma quantia correspondente.
Nessa época, a Itapemirim já acumulava dívidas na casa dos 200 milhões de reais. Ainda em 2008, a Itapemirim precisava renovar a frota. Uma empresa que tem os bens bloqueados não consegue vendê-los para fazer caixa, e bancos não costumam dar crédito para uma empresa que tem um índice de endividamento muito alto. A Itapemirim achou uma forma de driblar essa situação e receber novos ônibus em 2008. Ela vendeu a Penha e a Kaiowá para os Constantino, mesmo grupo empresarial que fundou a Gol e que tem dezenas de empresas de ônibus pelo Brasil. O pagamento pela venda das duas empresas deveria ser feito em ônibus. Assim, chegaram em 2008, 22 buscar Vistabus Elegance 360 e 18 buscar Jumbus 380. Todos os 40 ônibus tinham um chassi da Volvo modelo B12R. Os chassis da Volvo são reconhecidos por serem mais tecnológicos, terem custo de aquisição mais alto, custo de manutenção mais alto e são mais difíceis de se revender. Além disso, em seus 55 anos anteriores, a Itapemirim nunca tinha tido um ônibus com chassi da Volvo, e isso vai trazer alguns problemas mais pra frente. Nem só de coisas ruins foi feito o ano de 2008. Eu disse que mesmo no período de crise, a Itapemirim ainda seria pioneira novamente. Nesse ano, eu ainda não tinha Wi-Fi na minha casa, mas a Itapemirim foi a primeira empresa de ônibus a oferecer o Wi-Fi a bordo, exclusivamente na linha Rio-São Paulo. Em 2011, chegou na Itapemirim um dos ônibus mais legais da frota dela, o 8901. Nessa época, os G7s eram novidade. O 8901 era o primeiro G7 dela, e para manter essa tradição, o 8901 era reencarroçado. A carroceria originalmente montada sobre esse chassi era de um Vistabus HI ano 2006, que sofreu um acidente em 2008. Nesse acidente, a carroceria ficou severamente danificada, mas o chassi não sofreu danos. Como as finanças já não iam bem nessa época, a decisão de reencarroçar aquele chassi foi tomada só 3 anos depois do acidente. O 8901 aparecia em quase todos os materiais de publicidade da empresa. No Ônibus Brasil, que é o maior site sobre ônibus que temos, existem mais de 1000 fotos do 8901. Durante muitos anos, ele era o ônibus com mais fotos publicadas no site, sendo ultrapassado depois pelo 7455 da Cometa, que é um ônibus que ela restaurou para utilizar em viagens comemorativas. Esses dois ônibus são tão icônicos para mim que a senha do Wi-Fi que hoje eu já tenho em casa é 74558901. Espero que nenhum vizinho meu assista esse vídeo. Em 2011, quando eu comecei a fotografar ônibus em terminais rodoviários por hobby, eu percebia que existiam duas Itapemirins. As linhas no Sudeste, Sul e Centro-Oeste só rodavam os carros mais novos. Os Volvo que chegaram com a vinda da Penha e alguns carros mais novos adquiridos ali em 2005, 2006 e 2007. Nas rotas longas para o Norte e Nordeste rodavam os Tribus 3, Tribus 4, fabricados entre o fim dos anos 80 e fim dos anos 90, rodavam os monoblocos, Vistabus e os ônibus reencarroçados. Essa realidade começou a mudar em 2012. Naquele ano, ainda sem possibilidade de renovar a sua frota, a Itapemirim decidiu operar com uma frota terceirizada, fazendo uma parceria com a empresa Liades. Dezenas de ônibus dela receberam adesivos meio improvisados da Itapemirim e passaram a substituir os carros mais antigos. Nessa época, os carros da Liades rodavam nas linhas aqui pelo Sudeste e Sul, e os carros que antes rodavam nessas linhas passaram a subir para o Norte e Nordeste, exceto os Volvo, que continuavam rodando só aqui pelo Sudeste e Sul mesmo. A Itapemirim tratava os 40 Volvo como alguém carregando uma bandeja cheia de taças de cristal. Esse período alugando os ônibus da Liades durou pouco tempo, porque em 2013 aconteceu uma coisa. Já faziam 5 anos que a Itapemirim não recebia novos ônibus e a empresa era muito criticada por isso, quando começaram a surgir várias fotos mostrando diversos ônibus da Itapemirim saindo da linha de montagem da fábrica da Marco Polo. Nessa época, todos os fóruns, grupos onde se falava de ônibus, só dava esse assunto. Todo mundo falava da Itapemirim o dia inteiro. Tudo indicava que ela estava se reerguendo, dando a volta por cima. Esses G7s eram uma luz no fim do túnel. Era incrível a euforia de quem admirava a empresa ao ver que depois de 5 anos sem chegar novos carros, ela estava recebendo de uma vez só 220 Marco Polo Paradiso 1200 da geração 7. Todos com chassi da Mercedes-Benz.
Só que antes mesmo desses G7s começarem a rodar, eles já foram cercados de algumas polêmicas. Os 50 primeiros G7s desses 220 não foram entregues para Itapemirim, eles foram entregues numa garagem do Grupo Águia Branca em São Paulo. Por trás da chegada desses 50 primeiros estava uma negociação muito parecida com a feita na época da venda da Penha. A Itapemirim vendeu para o Grupo Águia Branca uma rede de concessionárias da Toyota, uma rede de concessionárias da Mercedes-Benz. A Águia Branca já tinha concessionárias da Mercedes, então ela podia ampliar. E no negócio também foi incluído uma reformadora de pneus. O pagamento pela compra dessas empresas foi feito com 50 ônibus novos. Mas e os outros 170? O que havia por trás da chegada deles? Os outros 170 simplesmente não eram da Itapemirim. A Itapemirim fez um acordo com a empresa JSL Logística que consistia no seguinte: a JSL compraria 170 ônibus que já seriam entregues com a pintura da Itapemirim com o padrão escolhido pela empresa, e a Itapemirim iria alugar esses ônibus da JSL. Eu entendo que talvez a Itapemirim tivesse meio que sem escolha nessa época, mas fazer uma negociação para assumir o aluguel de 170 ônibus quando suas finanças já não andam bem, não parecia uma boa ideia. Mas enfim, os carros começaram a rodar e com a chegada deles, a Itapemirim pôde encostar de vez os Tribus 3, Tribus 4 e os monoblocos. Os Vistabus e os carros reencarroçados seguiram fazendo rotas para o Nordeste, mas já não eram vistos com tanta frequência como antes. A Itapemirim não conseguia fazer caixa com esses carros mais antigos que ela tirou de circulação. A maioria já tinha mais de 20 anos de uso e esses ônibus acabam não tendo muita aceitação no mercado de usados. Assim, a Itapemirim ficou com um pátio lotado de carros antigos, parados, sem nenhuma serventia. Vários acabaram vendidos como sucata porque simplesmente não tinham o que fazer com aquele monte de ônibus. Depois da chegada dos 220 G7s, aqueles 40 Volvo deixaram de receber uma atenção especial. Se antes eles só rodavam em linhas mais curtas, de 6, 8, 10, 12 horas de duração, só em estradas boas, agora eles também rodavam longas distâncias em estradas ruins, fazendo viagens de 2, 3 dias entre São Paulo, Rio e Norte e Nordeste. Não demorou muito para eles começarem a dar problemas. Com o custo de fazer manutenções mais pesadas num Volvo, a Itapemirim podia consertar 2, 3 Mercedes, então quando esses Volvo davam problema, eles simplesmente iam sendo parados. Esse ônibus da foto aí mesmo ficou parado aguardando peças por tanto tempo que o interior dele chegou a ficar nesse estado aí. Para vocês terem uma ideia, a Itapemirim ainda tem vários ônibus com chassi da Mercedes ano 2003, 2004, 2005 que estão rodando aí todo dia. Dos Vistabus Elegance Volvo que chegaram em 2008, só tem um que ainda está inteiro, é o carro 48105. Inclusive eu já fiz vídeo sobre ele aqui também, o link também vai estar aí na descrição. Em 2015 a Itapemirim tentou uma manobra. O grupo tinha uma pequena empresa chamada Caiçara. A Caiçara só tinha 3 ônibus, mas tinha um CNPJ limpo. Foram transferidos para a Caiçara os ônibus mais novos da Itapemirim e as linhas mais rentáveis da empresa, com o claro objetivo de proteger uma parte do patrimônio. Em 2016, depois de transferir o que tinha de bom para o CNPJ da Caiçara, a Itapemirim foi na justiça e pediu recuperação judicial, só da Itapemirim. Uma empresa pede recuperação judicial quando o nível de endividamento dela atinge um patamar tão alto que passa a inviabilizar a continuidade do negócio. Na recuperação judicial, a cobrança das dívidas da empresa é suspensa e é dado um prazo para que ela apresente um plano de pagamento. Para vocês entenderem mais ou menos como funciona, eu vou dar um exemplo bem simplificado. Imaginem que vocês têm uma dívida de R$10.000 em 5 parcelas de R$2.000, mas sua renda caiu e agora você só ganha R$1.500 por mês. Você não tem mais como pagar essas parcelas. Se você não pagar, vai começar a correr juros sobre juros, você vai se endividar cada vez mais, você nunca vai conseguir pagar e o credor nunca vai receber. Para não virar uma bola de neve, você vai lá e pede recuperação judicial. As cobranças serão suspensas e aí a justiça vai falar para você: olha, você tem 30 dias aí para apresentar um plano de pagamento dessa dívida. No dia, você chega lá, a justiça vai mediar a negociação e aí você fala pro seu credor, fala: olha, eu não tenho como te pagar 5 parcelas de R$2.000, mas eu consigo te pagar 40 de 250. E aí o credor vai aceitar ou não. A Itapemirim está nessa fase aí de ir pagando as parcelas do plano de recuperação judicial dela. Só que a Itapemirim não deve R$10.000, a dívida da empresa já ultrapassou o valor de 1 bilhão.
Uma coisa curiosa que eu estava lendo hoje é que a dívida mesmo, dívida trabalhista, dívida com outras empresas, a Itapemirim deve só 350 milhões. O restante, que faz o montante passar de 1 bilhão, é só de tributos. Num primeiro momento, até deu certo essa manobra de transferir os bens para a Caiçara, mas a justiça, quando foi avaliar o caso, percebeu que aquele CNPJ havia sido esvaziado e que as principais fontes de receita da empresa estavam agora no CNPJ da Caiçara, e sendo assim, a justiça incluiu a Caiçara na recuperação judicial também. Depois disso, os carros que haviam sido repassados para a Caiçara foram repassados de volta, porque aquela transferência não fazia mais sentido. Em 2017, a Itapemirim é vendida a novos sócios. O valor da venda? R$1. Após a Itapemirim começar a cumprir o plano de recuperação judicial em 2017, ela passou a não conseguir pagar os aluguéis daqueles 170 G7s que pertenciam à JSL, que por sua vez foi na justiça e conseguiu que fosse expedido um mandado de busca e apreensão de todos os 170 ônibus. Esse episódio manchou ainda mais a imagem da Itapemirim, porque o cumprimento destes mandatos não foi feito só nas garagens da empresa, ele era feito até mesmo na rodoviária do Tietê. Imagina você aguardando seu ônibus para viajar, quando ele chega, encosta na plataforma, surge um policial e diz que aquele veículo está apreendido e ele é recolhido de lá. Sem esses G7s, a frota da empresa ficou curta e ela passou a agregar veículos de empresas de turismo. Só que isso deixou a frota da empresa muito bagunçada, porque cada ônibus que ela agregava tinha uma configuração diferente. E eu imagino que deve ser muito difícil fazer a gestão de uma frota que tem um monte de ônibus, mas cada um é de um jeito. Nos últimos anos, até o volume de veículos agregados passou a diminuir. E o que tem mantido a empresa de pé, além dos ônibus agregados, são aqueles ônibus ano 2004, 2005, 2006, 2007, que lá quando eu comecei a fotografar rodavam nas linhas mais importantes da empresa. Além, claro, daqueles 50 G7s que foram comprados pelo Grupo Águia Branca lá em 2013. Quando a frota de uma empresa fica muito curta, os ônibus chegam de uma viagem, são limpos e em pouco tempo já saem para outra. O tempo para fazer manutenção vai ficando curto. E isso é, assim, o que mais me causa impacto quando eu vejo um ônibus da Itapemirim hoje. Em 2011 eu fotografava ônibus dela que tinham 20 anos de uso, mas eles eram tão bem cuidados que pareciam só ter 10. Hoje eu fotografo ônibus que ainda nem tem 10 anos de uso, mas ele já parece ter 20. O capítulo mais recente da história da empresa aconteceu nesses últimos dias e tem a ver justamente com isso. A NTT suspendeu as operações da Itapemirim, alegando que a frota da empresa não é compatível com o tamanho de sua operação. A empresa está impedida de vender novas passagens e ela pode continuar rodando por mais 30 dias, porque já existem passagens emitidas. Além dessa decisão da NTT, que é preocupante, uma coisa que eu costumo observar nessas situações é o seguinte: para mim, o maior sinal que uma empresa de ônibus dá de que o risco de falência dela é real não é atraso de salário, não é uma frota defasada. Para mim, o maior sinal é dado quando um ônibus dessa empresa quebra na estrada e ela simplesmente abandona ele por lá. E nas últimas semanas eu tenho visto vários vídeos mostrando veículos abandonados em postos nas BRs aí Brasil afora. Agora só nos resta aguardar aí os próximos capítulos e ver como que essa história vai terminar. Bom, galera, então é isso. O vídeo ficou um pouco longo porque é uma longa história. Itapemirim tem muitos capítulos aí que eu não pude colocar no vídeo porque ia ficar muito extenso, mas a Itapemirim tem muitas outras coisas relevantes que seriam legais de colocar aqui, mas enfim, tem muito vídeo no canal sobre a Itapemirim também, tem outros fatos, outros carros curiosos que a empresa teve que eu não coloquei no vídeo, mas que vocês podem ver lá nas playlists do quadro ônibus não é tudo igual, porque tem muita coisa sobre a Itapemirim lá também. Bom, galera, então é isso. No momento, isso é tudo que eu sei sobre a empresa. Ela está aí com essa suspensão de linhas aplicada pela NTT. Não sabemos se ela vai conseguir reverter isso, se ela vai operar esses últimos 30 dias e encerrar as atividades. Enfim, a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do canal. Fui!